Mais um encontro com a equipe do Omega Music. Nós estamos aqui com parte dos músicos que estão gravando hoje. Tem parte da equipe gravando, mas tem uma parte aqui. Nós queremos conversar com essa turma agora. Uma turma que Deus escolheu para esse tempo, que fazem parte, na verdade, de uma grande turma, né? Somos como os levitas, somos alguns dos muitos que estão envolvidos nesse projeto. E nós queremos ouvir um pouco deles aqui agora, dessa experiência. E aí, gente... Chegou o dia, primeira vez, Wesley, Omega Music, reunido para gravar em nome de Omega Music mesmo. O que você percebe de tudo isso? É um privilégio para nós, né? Até então, lá atrás, era apenas promessa. Hoje você dá um ponto de partida, você vê que o negócio está acontecendo mesmo, não é só palavras. E eu sempre pensei assim, a promessa ela não começou em nós. Nós estamos dando continuidade, como o senhor mesmo disse e nos ensinou um dia desse aí, que nós vamos passar e a promessa vai permanecer com os nossos filhos, os nossos netos, mas a gente precisa começar e esse dia chegou. É isso aí, porque se houver a promessa e a gente não mover, a gente conversava agora há pouco, um pouco mais com o pessoal da técnica. E exatamente nisso, a promessa aconteceu. Eu cheguei na igreja tem 15 anos, a promessa já existia. E já existia há muito tempo, ela já foi feita, e em algum momento o pastor, nossa liderança, moveu em direção dessa promessa, e ela aconteceu. Acho que parte de vocês, né, quem viu o documentário do pastor conseguiu perceber isso, como ele moveu naquele tempo, às vezes sozinho, e ele transferiu isso pra gente, né? Houve essa transferência, e agora vocês estão aqui envolvidos nisso tudo. Como é que é isso para vocês? Qual que é a sensação de estar inserido nisso e viver isso aí nesses dias que vocês estão vivendo? Eu acho que de todos aqui, talvez eu sou um do mais novo, né, que chegou na igreja, há menos tempo que todo mundo aqui, né, mas como vocês já mencionou, o senhor pastor mencionou, eu já ouvia também sobre essa promessa, né, mas também tinha essa promessa, sempre tive isso em meu coração, na minha vida, sempre acompanhei isso e... ver isso dar start, né? É algo gratificante e também participar disso, né? Porque a gente, quando chega na obra, a gente sempre quer estar fazendo algo. A pessoa quer envolvido, né? Quer fazer parte daquilo. Sim, e eu vi sobre essa promessa e conseguir chegar a tempo de ver o start dela é uma coisa, assim, para mim, muito, muito gratificante, né? E Deus, ele conecta, né? Ele conecta a gente no tempo, na promessa, pessoas com promessas, e faz dessas pessoas, depois você vai corrigir para mim aí, e faz dessas pessoas alcançarem outras pessoas. Nós, vivendo uma promessa, nós vamos levar algo que Deus vai fazer através disso, outras pessoas alcançarem promessa. E o Juninho, como é que tá tudo nisso aí? Para ser bem sincero, pastor, meio que a ficha ainda não caiu. Geralmente os podcasts já trazem pessoas que já viveram, né, essa experiência e tem uma história, mas para a gente o nosso contexto é sempre igreja e a gente sempre trabalha nesse aspecto. Mas hoje a gente está tendo essa experiência, né, de estar no estúdio, gravando, estar aqui no podcast. Isso aqui para a gente é algo maravilhoso. Eu ouvi uma declaração de um guitarrista que eu gosto muito, Juninho Afran, é uma referência no país, e ele disse o seguinte, que uma vez ele estava orando e agradecendo a Deus porque Deus estava permitindo ele realizar os sonhos. E dizer que Deus foi muito claro para ele e disse assim, não é os seus sonhos que estão sendo realizados, são os meus sonhos. Então essa fala, ela mexeu muito comigo e a partir daí eu coloquei isso também como um propósito na minha vida. Porque eu entendo que mais do que algo que eu estou fazendo, eu estou vivendo um tempo, né, dentro da história e que eu estou realizando o sonho de Deus para as pessoas que estão, né, que convivem comigo e que vão ter a oportunidade de ver esse trabalho. Então, se fosse pensar só nos meus sonhos, seria algo, vamos dizer assim, egoísta, né? Mas eu estar vivendo esse tempo aqui, estar nesse momento vivendo, conhecendo pessoas diferentes, tendo experiências diferentes, então
para mim está sendo extraordinário. Estou muito satisfeito de estar Deus aqui. conecta tudo isso, né? Conecta as coisas que a gente sonhou. Mas no final de tudo, não é sobre a gente, né? É sobre o que ele tem para fazer, entendeu? Então, eu acho que está muito claro isso para todos nós, né? Nesse envolvimento. Né? E como ele movimenta, ele mexe, ele ajusta isso. Eu lembro da gente vivendo um tempo, eu cheguei na igreja num tempo de muita latência desse assunto. Era um tempo... O Ministério do Louvor da igreja sempre foi muito latente. E eu cheguei assim, estava latente o louvor. E as coisas começaram a acontecer e a equipe de louvor foi envolvida em muitas viagens, passando em muitos países, e estando em Israel, e Deus fazendo umas promessas, que a gente via latente o ministério para aquilo. Mas, ao mesmo tempo que a gente via latente, vamos falar assim, de todo o conhecimento, talvez não tivesse todo mundo na mesma sintonia, vamos falar. Tinha a sintonia geral do louvor, mas na sintonia de que isso podia acontecer. E parte também era nosso. Eu lembro que vocês começaram a estudar inglês, eu lembro que uma das idas num restaurante, o André começou a tocar piano e as pessoas começaram a chegar, não sei se você lembra disso, dentro do avião, o pessoal pedindo pra gente continuar cantando dentro do avião, dentro do aeroporto. E todo mundo vivia aquilo, assim, a gente vivia tudo aquilo assim, sem planejar, sem, sabe? Deus criava, inseria, e da turma que estava envolvida nisso. E aí depois Deus foi, movimentou algumas peças, algumas pessoas, e aí vieram muitas experiências. Eu lembro de muitos treinamentos, né? Tom Carf, muita gente treinando, vocês sendo submetidos a muito conhecimento. Mas mesmo assim a gente olhava para tudo aquilo e falava assim, será que é o tempo? Será que é agora? Quando é que vai ser? Olhava assim, no meu caso eu olhava como o pastor percebendo isso, e eu perguntava isso para ele, quando é que o senhor acha que vai ser? E chegou uma hora que ninguém achava mais quando é que ia ser, e aí foi. Que foi o que aconteceu agora, talvez, né, nesse último encontro que a gente teve em abril. Então, nós, digamos assim, estávamos dispostos, talvez. Acho que talvez esse todo mundo queria, mas querer e estar disposto é outra coisa, entendeu? E me parece que agora sim Deus juntou tudo isso. Agora está todo mundo disposto. Se trata de uma geração nova, como o Wesley começou a falar, e uma geração que vai impactar outras gerações, né? Não se trata do que nós vamos fazer só aqui, se trata do que nós vamos fazer e vai impactar outra geração. E aí, quando eu falo de outra geração, eu vejo o Marquinho aqui, né? Até falar sobre isso. É uma outra geração. A turminha aqui já está uma turminha um pouco mais experiente. E os planos Deus ajustou, escolheu, porque talvez acho que era grande dúvida, né? Acho que da nossa liderança, assim. Quem é em qual tempo? Né? Sabendo que todos são, né? Mas quem é para aquilo ali? Porque Deus tem coisas específicas com pessoas específicas em tempos específicos. Então, nesse planejamento, os meninos perguntavam assim, mas qual vai ser o estilo? Eu não sei qual vai ser o estilo. Quem são as pessoas? Eu não sei quem são as pessoas. Qual é o dia? Não, o dia, talvez a gente já começa a perceber qual é o dia. E aí, chega na quinta-feira, o Wesley fala assim, nós fizemos uns ajustes aqui, houve algumas modificações muito bem alinhadas, e aí nós vamos ter o Marquinhos junto com a gente. Como é que foi perceber? Eu acho que você ficou sabendo na quinta-feira também, não sei que dia que ele ficou sabendo. Todo mundo foi pego de surpresa. Então, como é que foi isso, Marquinhos? Cara, para mim foi uma felicidade muito grande, uma felicidade muito grande mesmo. É uma experiência muito importante, não só para mim, mas para todos nós. Igual Wesley disse, é uma continuidade da promessa que Deus tem sobre a nossa igreja. E, assim, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu me considero uma pessoa muito improvável no meio dos grandes aqui. Cara, de verdade, esse é um sonho, não só meu, mas de Deus.
eu sempre fui da igreja, né, desde criança, sempre fui da igreja e, assim, eu via os músicos da nossa igreja, era referência na região ali e tal. Você dava trabalho demais. Né? Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Eu era aquelas criancinhas que fazia bagunça, né? Fazia bagunça, era tentado ali. E assim, eu ficava vendo sempre os ministros, os instrumentistas, eu olhava eles e tomava eles como referência mesmo para mim. E aquilo ali foi gerando em mim, Deus foi trabalhando em mim. Eu sempre nasci, meu lar sempre foi cristão, nasci num lar cristão. E Deus foi me moldando, sabe? E teve uma época, claro, de mocidade, que eu estive natural, né? E Deus foi me abraçando e meio que ele me jogou ali, assim, falou assim, não, seu lugar é aqui, eu quero você aqui. E as coisas foi fluindo, cara, foi tudo de repente. E assim, eu sou do mais novo, né, da nossa equipe. É uma felicidade enorme, cara, uma responsabilidade, um desafio muito grande, porque é uma responsabilidade que nós estamos carregando. Absolutamente. Nós temos responsabilidade e promessa. Sim. E a gente percebe nesse movimento que Deus faz, e na nossa igreja isso é muito latente, essa excelência que você percebeu. E eu falava um pouco com o pessoal da técnica aqui agora sobre isso. Quando Deus envolve Davi, o tempo inteiro ele esteve envolvido no projeto de Deus, porque Deus já sonhava aquilo para ele. Mas o rei só soube que Davi existisse porque ele tocava bem. E porque ele tocava bem, aquilo fluía, impactava pessoas. E porque impactava pessoas, o rei entendeu que aquilo podia fazer sentido. Mas no fundo disso tudo, o que impactava as pessoas era a unção. Mas o tocar bem conectado com a unção fez com que o rei percebesse. E aí aquilo leva Davi para dentro do reino, e Deus começa a fazer aquilo escalar. Então acho que esse entendimento de que ser referência, fazer com muita dedicação, que é o que a gente sempre viu na igreja, conectado com a unção, com o alinhamento da palavra profética que Deus tem, isso vai gerando toda a condição para Deus fazer aquilo avançar. E nós estamos nesse tempo, talvez, da gente iniciar esse processo. O fermento, quem vai colocar isso tudo é a gente sabe que é Deus quem coloca o fermento. Mas quando eu falo nesse tempo é de a gente mover para essa excelência de dedicação e de saber que Ele vai mover em tudo isso. E aí eu queria entender de vocês como é que vocês enxergam, assim, o tempo está aqui, nós estamos inseridos nele, querendo ou não, é o primeiro encontro da equipe para gravar oficialmente, são composições autorais que Deus deu em cada tempo para cada um dos meninos, e recente, inclusive, algumas recentes, e a promessa está estabelecida. Então, e o pastor, nosso líder, vai ver tudo isso, porque se a promessa foi feita a ele vai ver. Então, nós temos que nos mover. E estamos agora nos movendo. Como é que vocês olham para tudo isso? O tempo, a promessa, nós nos movendo e a excelência. Essa conexão. Teve um podcast que a gente gravou que a gente falou de 3 camadas. As 3 camadas que envolvem a igreja, que ela é uma camada espiritual, que o tempo inteiro ela existe, e se ela não existir, nós não nos movemos como igreja. Uma camada do conhecimento, que é a tecnologia, tudo isso que a gente envolve, que a gente utiliza, e uma outra camada que é o ambiente físico, é aonde tudo aquilo a gente conecta a tecnologia e a unção e faz aquilo para alcançar o mundo físico, porque o que a gente vai alcançar são conectar pessoas do mundo físico ao mundo espiritual. E a gente falava sobre isso hoje, a importância da gente entender tudo isso. E quando a gente olha para trás, se eu olhar para os tempos de Jesus, há 2000 anos atrás, essas mesmas coisas existiam. A gente talvez entenda, não existiam. Não, elas existiam.
existia a camada espiritual, o jejum, oração, o tempo todo que Jesus preparava para submeter as pessoas. Existia o ambiente físico, porque ele escolhia, olha, nós vamos levar essa multidão para esse lado da montanha, para esse lado do lago. Então tinha uma escolha do mundo físico, onde que as pessoas iriam reunir, e o conforto daquelas pessoas acomodarem para ouvir 4 horas. Ninguém ia ouvir 4 horas desconfortavelmente, porque senão a gente não fica 4 horas ouvindo. E também havia a camada da tecnologia, porque ele escolhia esse horário, o vento passa assim. Então, a minha escolha, a tecnologia que tinha era essa, onde você escolhia, que posição você falava, para que alcançasse as pessoas. Aqui vou falar contra a montanha, porque vai criar essa reverberação. Aqui é plano, então eu não tenho nada em volta. Então, o que eu preciso? Eu preciso de distribuir os discípulos, e eu vou falar e eles vão replicar. Então, o tempo inteiro isso existiu. E Deus permite a gente conectar tudo isso. E o que nós estamos fazendo agora é conectar tudo isso num tempo que faz sentido a algumas promessas, porque quando Deus falou assim, vai impactar nações, para a gente impactar nações a partir de Ipatinga, parece até um pouco inalcançável, improvável, né? E quando nós estávamos lá em Israel, e que Deus falou essas coisas todas, também repetiu, e eu pude ouvi-las lá, nem o WhatsApp existia, entendeu? A gente não transmitia culto, né? A gente não... Talvez eles não conheçam essa história. A gente usava o telão só para projetar letra. Uma vez cantando só How Great is Our God, com grande meu Deus, nós reunimos ali quase 7 nações perto de nós. Os japoneses, os italianos, alemãos ali, americanos. Europeus de então, todo Deus sempre se revelou ao ministério Ômega, né? A Ômega Music também, que já estava no coração de Deus naquela época, através desses sinais. Sempre revelou através de sinais. E eu já posso responder aquela pergunta? Pode, não, vai fluindo. O senhor falou um negócio tão importante, que a gente até fala sobre isso, né? No tempo de hoje, sobre excelência, e sobre Davi, que Davi é esse modelo, né? De adorador com excelência. O que abre porta é excelência. Uhum. A unção nos faz permanecer na porta, né? Lá. Mas o que abriu a porta para Davi no palácio foi uma harpa bem tocada, né? E essa aí tá todo desafinado lá, com um instrumento, né? Acho que talvez... Muita gente tocava naquela época, até porque o empregado de saúde disse, eu conheço um. Isso. Belemita. Tinha mais de um. Aí vem o currículo. O senhor, como um grande empresário também, só entende que currículo fala. Claro. Aí, mesmo se você não vai usar aquilo ali, né, naquela função, mas o currículo fala. Aí vem o currículo de Davi. Toca bem, sisudo em palavras, ou seja, ele não fala o que pensa, ele pensa para falar. Gentil aspecto, aparência manda muito. E por aí vai. É valente, ele não tem medo de barata. É isso aí. E o final de tudo, que é o melhor, Deus é com ele. Então, assim, Saul deve ter pensado, não, é esse cara que eu preciso, né? E ele pede para Jessé que ele fique no palácio. Então, assim, o que acessou Davi no palácio foi a excelência. Esse currículo todo revela a excelência de Davi. E eu acredito, pastor, que o senhor também falou sobre o tempo, a excelência do tempo, esse é o tempo. Eu acredito que Deus foi nos aperfeiçoando na excelência. Absolutamente. Eu não sei se vocês pensam assim, mas eu penso... Maturidade. Maturidade, né? Deus foi nos aperfeiçoando. Você falou algo interessante que eu lembrei até... É algo que vai parecer bobo, mas era minha época de adolescente. A gente, às vezes, não tem noção do que a gente tá fazendo. Às vezes o que a gente faz, a gente pensa, não alcança tantas pessoas. Igual vocês falaram, que juntaram pessoas e pessoas em volta ouviram. Eu tinha um pequeno sonho, né? Quando eu comecei a tocar, eu até lembro assim, eu me emociono, porque no meu início eu passei muita, às vezes reluta, às vezes palavras que machucaram, assim, no meu início. Uhum. E eu lembro que eu passava na porta da igreja, eu olhava assim, que eu já conhecia alguns músicos, né? Eu falava assim, um dia eu vou tocar dentro daquela igreja. Eu falava desse jeito, eu até lembro, assim, eu me emociono, porque na minha igreja que eu era, tipo, hoje também eu entendo o que o pastor falou, a questão de estar preparado para algo. Uhum. A gente não deve se fazer de coitado também. Isso. De coitado, porque Deus não dá essa capacidade.
Ninguém aqui é incapaz. No ensaio, você lembra que a gente mencionou, eu até falei com os meninos, do curto tempo que a gente teria, o Marquinhos falou, mas a gente tá com curto tempo. Eu falei, não usa isso como desculpa, porque você tá diminuindo a sua capacidade. Sim. Você pode pegar isso com menos tempo e a gente viu ali o quão bom ficou, quanto ele se destacou, né? Sensacional. Eu queria até parabenizar o Marquinhos por isso. E eu passava na igreja e falava assim, um dia eu vou tocar dentro dessa igreja. Mas não porque era aquela igreja, mas porque eu via pessoas de referência ali dentro. Uhum. Eu vi muitas pessoas que tocavam muito e eu tinha vontade de tocar muito. Mas antes era um sonho de menino, eu só queria tocar muito. Mas não na igreja, eu tive a oportunidade de tocar fora, tocar com outras pessoas, inclusive o Juninho é meu companheiro já de bastante tempo, de outro ministério. Deus nos levou a vários locais. E quando eu comecei a tocar, Deus já mudou o meu sonho. Uhum. Eu já orava a Deus e falava assim, não, Deus, eu quero ser alguém que seja referência para a geração que está vindo. Que a gente vê tanto mau exemplo de músicos, gente que vira... Eu até conversando, porque eu dou aula também com alguns alunos, eles falam assim, o baterista tal, ele é assim, eu gosto da postura dele e tal. E você vê a vida do cara tão podre, uma vida assim, e o cara foca tanto naquilo, ele quer muito ser igual àquela pessoa. Por que é tão difícil, às vezes, a nossa geração? Porque as referências que estão na mídia são pessoas que ali executam algo bem, mas a vida não é boa. E eu sempre orava e falava assim, meu Deus, eu quero ser alguém, eu não quero... Mas para isso a gente tem que ter projeção. Então vocês vão entender, não é ser grande, mas eu queria ser um exemplo para alguém. Quando alguém me vê e fala assim, ele toca bem, eu quero tocar igual ele. Mas a pessoa vê que eu não só toco bem. Vai além, né? Vai além de tocar bem. O cara eu quero ser igual o Rai. A pessoa acaba copiando os meninos te vê tocando, os meninos ficam em volta, acaba copiando todos os seus jeitos. Copia. E eu comecei a ter esse sonho. Aí eu falava, eu quero tocar com os bons, mas também quero ser referência para quem tá começando, né? Não que eu seja o cara, mas... E a gente teve, o Juninho, a gente teve várias experiências com várias pessoas. A gente ia nas igrejas, alguém chegava, algum dos meninos chegava. A gente fez várias relações, né? E creio que com esse projeto passa mais relações fora. E meu sonho sempre foi esse. Mas um dos que eu tinha era de tocar na igreja do Projeto Ômega. Um dia, eu tava até na igreja, tocando, eu lembrei desse sonho, eu tocando lá e, tipo, eu me emocionei muito. Cumprido, né? Só a questão de tocar, tá no meio de pessoas, assim. Então, eu acho que esse projeto, a gente às vezes não tem noção da... Verdade. Muito forte. Por mais que a gente pense, a gente não tem noção do que a gente não consegue enxergar, né? Deus é muito claro quando ele fala, né? Os meus sonhos são maiores do que vocês enxergam, né? Então, e a responsabilidade e assim, essa promessa, esse sonho e essa promessa você já alcançou, você já é um músico de referência, você já influencia pessoas, mas influencia mesmo. Eu tô falando assim, de pessoas que eu sei que vê ali e vê você tocando, entendeu? E percebe isso. Então, assim, essa é uma responsabilidade que nós temos, né? O propósito é que o Omega Music ele faça o que ele fez no tempo inteiro. Ele faça com que as pessoas experimentem o amor e a presença extravagante de Deus. Quando a gente vê a junção dos músicos e o louvor e as pessoas experimentando de fato, já é a gente causando, é vocês causando um impacto nessa geração e influenciando os meninos. Aqui, testemunho do Marquinho, ele foi influenciado pelo meio que ele estava, pelos músicos. Você foi influenciado pelo que você passava na porta da igreja e via, e tantos outros foram. E isso acho que é um pedacinho do que Deus está conectando para fazer, entendeu? Para fazer assim, né? As experiências que deu para o Wesley, né? Desde de monte no meio de pedra a outros lugares, né? E depois de agora, recente, levou ele para outras experiências, para trazer isso para a gente. Talvez se fosse outra pessoa de fora falando tudo que ele fala, a gente não percebesse. Não é isso, mas ele conhece aqui dentro, conhece a promessa. Então, assim, e eu creio que Deus vai fazer mais ainda disso, vai colocar vocês em conexão com outras pessoas, e vai influenciar a gente
muito grande. É gente que talvez toca com muita excelência e precisa da unção, mas também vai influenciar, vai fazer pessoas serem influenciadas de igrejas que talvez tenham bastante unção e tem pouca excelência, porque o reino de Deus é um conjunto, é o que o Ed está falando. Ela é excelência, sim. Quando Davi faz o requerimento que o povo faça as ofertas, quando você lê o texto, tudo que as pessoas ofertaram era excelente. Então, Deus não falou assim, ofertaram aqui umas pedrinhas mais ou menos. Não, ofertaram rubi, ofertaram couro de qualidade, ofertaram seda de qualidade. Deus descreve ela todo no detalhe técnico, e aí eu falo como a excelência vai partir do técnico, entendeu? Deus descreve tecnicamente aquilo, justamente para entender, não, para mim foi ofertado com excelência. Como foi ofertado com excelência, e eu conecto tudo isso, a unção, as pessoas e a excelência, e aí virou o tabernáculo, e aí o tabernáculo era o ponto de encontro com Deus. Então, a unção, a excelência e a nossa renúncia, a nossa vida, a nossa dedicação, o que a nossa vida a gente abre mão de muita coisa para tentar ser uma referência. Deus conecta tudo isso e isso impacta a igreja, as gerações e as pessoas. E nisso tudo, nesse ambiente todo, tem nervosismo ou tá todo mundo assim, relax? Tá tudo bem de boa, assim? Alguém ficou com dor de barriga? Teve que tomar um calmante? Só para fechar o último ponto, né? Depois vamos lá, cara, a gente passa para a próxima pergunta. O Rai falando sobre ser referência. Semana passada eu tive uma experiência assim bem marcante, que muitas vezes a gente tá aqui nesse local, a gente vivendo algo extraordinário, mas às vezes as pessoas não entendem que o processo ele é simples e nessa construção, né, do dia a dia, talvez as pessoas pensam assim, chegaram aqui agora, cada um chegou num tempo, né? Um tem 15 anos, eu tenho 6 anos, o Rai veio depois, o Marquinhos já é categoria de base. Cria da casa. Esse é cria da casa. Eu tive uma experiência com um amigo meu semana passada, o Maico, e o Maico ele tocava um violãozinho e tal, e um dia eu fui tocar na igreja dele, assim, 2015, 2016, fui tocar na igreja dele e ele me viu tocando e ficou encantado, sabe? Nossa, eu queria saber mais sobre o instrumento e tal, como que funciona. E eu já conhecia ele, né? Que ele era amigo, assim, da família da minha esposa. Falei, olha, para você entender melhor, pega aqui o meu instrumento, pega a guitarra, pega os pedais, leva para sua casa e fica lá uma semana para você divertir e tal, e entender como que funciona. E semana passada ele compartilhou algo muito bacana comigo. Eles montaram uma banda, né? E eles vão gravar um DVD. Olha. E assim, é uma proporção muito grande, né? Desde que onde ele começou, lá em 2016. E ele, sabe, as músicas bem, assim, as linhas de guitarra muito bacana. E eu até brinquei, falei, nossa, Mike, você tá tocando melhor que eu. Ele, não, que isso, cara, tem maior respeito, você é a minha referência. Então, assim, eu não imaginava que naquele tempo que eu tava entregando ali, estava influenciando alguém. Uhum. E era simples, eu não tinha talvez o equipamento que eu tenho hoje, a técnica que eu tenho hoje é melhor do que antes, mas assim, eu consegui gerar fruto e ele está lá inserido na igreja dele, no contexto dele, influenciando através de uma linguagem também que muitos aqui gostam, que é uma pegada mais rock, mas assim, eu acredito que nós devemos manter esse sonho e ver a gente... Não é só ter unção, é sobre distribuir unção. Sim, compartilhar. Mas assim, talvez as pessoas vejam a gente aqui no podcast e pensam assim, cara, isso aqui é meio que glamouroso e tal. Mas isso que a gente faz todo dia, cara. A gente serve na nossa igreja, a gente toca em igreja simples. Tem o culto na casa do irmão, a gente tá lá com o violão tocando. Então, assim, um podcast hoje seria a ponta do iceberg, né? O que as pessoas não veem. É isso que a gente faz, né? Eu que toco com o Rai aí há quase 10 anos, né? Assim, praticamente toda semana. E são experiências que a gente viveu, assim, na simplicidade. Então, acho que o que nos colocou nesse
lugar aqui hoje é assim como Josué e Caleb, que eles não deixaram aquele sonho morrer, aquela esperança, aquela expectativa, não só de realizar um sonho, mas assim, daquilo que Deus colocou dentro da gente, que é expressar o nosso talento, a nossa habilidade, né, através da música, e mais que isso, transmitir, né, a palavra de Deus, a unção, e ser referência mesmo. Então, a gente está aqui hoje, são os resultados de dias simples, de dificuldades, de processo, e estamos aqui. E as coisas de Deus são simples, né? Ter excelência não quer dizer que não tenha que ser simples. E Juninho, assim, isso aqui não é nada do que vocês vão viver, como igreja, como ministério, como quem vocês vão influenciar, como se vocês testemunharam, né? Você achou que era um papo só com o Maicon, e na verdade era influência, era referência, já era transferência, né, de comportamento, como o Rai falou, como isso transfere, como vocês se comportam, como vocês percebem as coisas, né? E bater esse papo aqui é justamente para influenciar. É para falar com eles, é uma busca de todos os dias, com simplicidade, com muita dedicação, entendendo que Deus é quem vai colocar o fermento e que de nós pode ter excelência, mas não vai alcançar, mas ter unção e não ter excelência talvez não vai chegar no palácio. E Deus tem para todas as pessoas. Deus tem para as pessoas, sim, que vão. Eu fui criado numa congregaçãozinha de madeira que tinha um acordeão só na Assembleia de Deus. E hoje tenho a oportunidade de ver coisas bem diferentes disso. Porque Deus, talvez, o que Ele tem para mim, no tempo que Ele determinou, é talvez um pouco diferente do que eu nasci. Mas também tem para as pessoas assim, né? E a congregação continua lá, com um acordeon, um pandeiro agora, que acrescentou, entendeu? E não tem problema, entendeu? Então é porque Deus tem a cada um ao seu tempo, né? E para cada um uma coisa. E quando conecta vocês nisso tudo, e se Ele está conectando, não só vocês, mas todo um ministério de louvor maravilhoso que nós temos, é porque Ele vai juntar isso tudo no que Ele tem para fazer. Só que o que Ele tem para fazer no Omega Music, nas promessas, ela é grande, né? Ele colocou o nosso pastor para pisar tantas nações, justamente para estabelecer sobre a percepção dele. Olha, você pisou aqui para falar a trabalho primeiro, mas fez dessas oportunidades uma oportunidade de você evangelizar, de você cantar. Eu não lembro de ter visto uma foto do pastor sem violão e falava sobre isso. Então isso está enraizado nele, e vocês são nós, na verdade. Eu agora, com muita honra, me sinto no meio disso. Nunca imaginei, falei ontem sobre isso. Nós somos os responsáveis e isso fazer chegar talvez em todas essas nações que Ele pisou, e no tempo dele era obrigado a pisar para estar lá, né? No nosso tempo agora não, né? Você der um clique aqui, estão assistindo a gente na Noruega, entendeu? Então é o jeito que Deus vai fazer, mas sem sombra de dúvida vai alcançar muito mais. E o pastor Paulino também, ele representa para nós assim, duas coisas que o senhor falou, talvez o senhor não percebeu: um homem de nações e a simplicidade. Isso aí. É uma referência para nós. O nosso pastor, ele é um dos maiores evangelistas que eu conheço, assim, na simplicidade. Um dia ele estava pregando só assim, tá escrito, sentado, fazendo um apelo. Aqui é tanto de alma. Eu preguei um sermão assim, não deu uma alma. Eu falei, não tem lógica, não. Então, isso é transferível. Vou falar assim, pastor, pelo amor de Deus, transfere isso para nós. Essa unção que ele tem. Ô, pastor, eu gostaria também de deixar registrado aqui, a gente está nesse bate-papo agradável aqui, cada um de nós temos uma história por trás, né? O Rai contou a história dele, que era o sonho. Depois eu quero até falar um pouco mais. Eu quero que a mãe que está ouvindo de casa creia que Deus faz milagre na vida do seu filho. Eu também tenho uma história complicada. Vocês não sabem, eu cheguei na igreja bêbado em 2007. Meu irmão me convidou para ir no culto, coloquei um house preto na boca, tinha acabado de tocar na Feira Arte, e fui para a igreja. Primeiro líder do louvor, o pai do Lucas, que está ali, cantando Senhor, eis-me aqui. Cara, Joelzão, né, que tem uma voz que, meu Deus, senti um fogo me queimando aquele dia.
a partir dali nunca mais eu saí da presença de Deus. Eu larguei tudo para trás. Então, assim, tudo tem uma história. Você falou das conexões. Entrando para outras conexões agora, você vê o Marquinhos sempre dando trabalho na igreja. Mãe, não desista do seu filho, que dá trabalho pro pastor. Olha onde ele está hoje, está num grande projeto. O seu filho estará num grande projeto. Marquinhos dando trabalho. E o pai dele me mandou uma mensagem aqui no direct, falou: Wes, tô feliz demais de ver o Marcos aí. Cara, eu nem acreditava que ele poderia estar aí. Eu falar a verdade, nem eu acreditava. Mas Deus já viu ele aqui primeiro que nós. Primeiro que nós todos, né? Daí, então assim, eu vejo meu filho lá, eu comprei uma bateria para ele, eu vejo meu filho, eu vejo Deus já preparando a próxima geração. Isso. Deus sempre tem os seus para aqueles que vão desistir, aqueles que vão parar, ou aqueles que vão dar um stop ali. Então, assim, Deus é Deus de gerações do Projeto Homem. Então, a gente precisa mesmo dar sequência, ainda que a nossa missão seja só até um certo tempo para que uma outra geração comece. É isso aí. E vamos voltar no papo. Ninguém ficou nervoso então, não. Então tá bem de boa. Não, eu fiquei muito nervoso. Você ficou? Não, vocês não podem, não. Nosso irmão Rai disse ali, realmente eu falei, cara, temos pouco tempo de prazo para conseguirmos fazer, só que contei com a experiência desses caras aqui para me levantar e me encorajar. E graças a Deus tá fluiu legal. Assim, é até engraçado, mas tipo assim, eu tive uns momentos com Deus muito de intimidade, assim, que eu chegava no meu quarto e falava: Deus, me coloca em lugares em que eu nunca pensei em que estaria. Essa oração acho que foi a oração mais perigosa que eu já fiz. E eu vejo assim, Deus cumprindo, cara, tudo aquilo que Ele tem sobre a minha vida e a vida de vocês. Eu sempre falei com Deus, cara, eu quero te levar aonde eu for, a sua presença esteja comigo. Aquela música do Felipe, cara, ela me representa assim: se eu não tenho a ti, eu tenho pena. Nada eu serei sem ti, Senhor. Então, assim, toda vez que eu tô ali, cara, na bateria, eu não penso só, assim, claro que tem eu tento achar o equilíbrio da técnica e da unção, assim, para que as pessoas, elas possam ser cheias através do meu louvor. Que através de quando eu tocar ali, pastor, no instrumento, no tambor, que as pessoas venham ser curadas, que elas venham ser reacendidas pela chama de Deus. Então, assim, é uma felicidade muito grande estar aqui, e, assim, Deus vem se cumprindo, assim, as promessas deles, e bora pra cima, cara. Largar tudo que eu tenho, igual ele disse pros discípulos, larga tudo e venha me seguir. E é isso, eu entrei nessa. E é isso aí, ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo. Que fez através do Davi, através das canções, através do toque na harpa, vai fazer através do toque de cada um de vocês. E quem viu o Marquinhos falando com essa calma toda, essa voz mansa na bateria, não tem isso. Mas Deus transforma. Eu tenho muita ansiedade. Na bateria. Sou muito ansioso, muito nervoso. Assim, Deus vai. Mas, gente, cuidando. Que bom esse papo com vocês. E eu vi que vocês estão tão nervosos a nada, tá todo mundo de boaça. Tem mais 3 músicas pra gravar. Entendeu? E é isso aí. Eu acho que é o que o Juninho falou. A gente faz isso, vocês fazem isso todos os dias. Pro Senhor, entendeu? Então, é mais uma vez para Ele, porque tudo é para Ele, entendeu? E eu acho que isso está muito, muito alinhado com vocês. E assim, eu fiquei muito felizão de quando eu vi o Wesley, sabe, mergulhando nisso, e o Jean. No primeiro momento lá, meio assustado quando aconteceu isso no Insight, e depois vocês estão tão à vontade, tão fluido para fazer isso, fazendo as reuniões, fazendo os encontros. E as coisas acontecendo, e isso é só um pedacinho do que vem pela frente aí. Mas, gente, nosso tempo tá chegando no final. O Juninho quer falar? Vocês querem deixar um recado aí para quem vai ver aí o primeiro podcast do Omega Music? Rapidinho, cara. Pastor, eu quero louvar a Deus pela sua vida, apesar de sempre te ver lá no contexto, honra, da igreja. Entendeu? E assim, eu acredito que Deus, na individualidade, Ele trabalhou em cada um, né? Cada um viveu o seu processo, a sua experiência. Mas, assim,
As pessoas não podem se emocionar perto de mim, senão eu emociono também. Eu já ia falar isso aqui. Mas assim, às vezes a gente vai, se for pegar aqui a experiência de cada um, a gente ficaria aqui a tarde toda conversando. Mas assim, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você tem usado, né, para abençoar a gente. Então assim, através da sua vida, Deus tem realizado os sonhos dele através de nós. Então, cada um na sua individualidade, no seu instrumento, né, na voz, na bateria, guitarra, no baixo. E a sua vida também tem sido um instrumento. Então, a gente não pode deixar isso passar despercebido. Pastor Apolônio, que trabalha e que suporta a gente todos os dias. Então, nossa referência, né? Nosso Moisés lá. Então, só agradecer a Deus mesmo e as ferramentas que ele tem usado nesse tempo para nos aperfeiçoar e para nos usar, e o que depender de mim eu estou disposto, como diz o Marquinhos, é a fala mais difícil, que é largar tudo. Isso, renúncia, né? Mas que o Senhor trabalhe isso no coração e que a nossa entrega seja sincera todos os dias. Amém. Eu acho que essa fala de renúncia e de como a gente faz isso com... Eu nem acho que é renúncia, sabe? Eu nem sinto assim como renúncia. Eu sinto muito como privilégio, entendeu? Exato. Eu acho assim, cara, se eu acordar e não estiver fazendo algo que Deus está querendo, acho que é o meu desespero, entendeu? Se for tratar como renúncia, parece que a gente equilibra as coisas, né? Parece que as coisas que a gente entendeu? Deixa é tão importante quanto servir o Senhor. E acho que assim, é tão... Essa essência que vocês falam de fazer com simplicidade e de renunciar de fato a algumas coisas que a gente renuncia, mas é tão gostoso saber que a gente está fazendo para Deus. E fazer com alegria, o que o Wesley começou abordando aqui, e como se transfere isso, né? Eu acho que vocês têm, assim, uma responsabilidade gigante de transferir tudo isso que vocês falaram aqui, entendeu? Já vai transferir, vocês já transferem, mas eu acho, assim, pensando numa escala muito, muito de Deus, entendeu? Porque a gente falar que talvez alguma coisa é grande, é uma coisa, entendeu? Mas Deus falar que vai ser grande, cara, é outra coisa. Sabe, qual é a dimensão de Deus, entendeu? Assim, quando Deus fala... O que é grande para Deus, entendeu? Esatamente. E aí, eu tô lembrando aqui agora de uma coisa que Deus falou nesse dia, nessa jornada de estar lá no Tumes Garden. O Tumes Garden, vocês vão conhecer ainda, onde a gente entende que foi todo o ambiente onde José de Maria Matéia preparou para colocar o corpo de Jesus, e nisso tudo tem todo um ambiente, sabe? Não é o ambiente físico, né? Porque a gente também foi pro deserto, entendeu? Foi pro mundo da tentação cantar. Mas a gente tava lá e começamos um culto assim, sabe? De boa, assim. Aquele culto gostoso, uma manhã em Israel, em Jerusalém, fria, né? Era fresquinho, era inverno, era março. E começou a adoração ali. E começou uma mudança naquele ambiente, e os meninos começaram a cantar em inglês aquele dia, e foi aparecendo gente, cara, aquilo ali marcou, assim, a minha vida foi marcada naquilo ali. E aí eu lembro que Deus te falou algumas coisas bem power ali, e que faz sentido agora, nem vou citar aqui que você vai lembrar, mas que faz muito sentido agora, entendeu? E quando a gente olhou para aquilo assim, né, meu Deus, quando é que vai ser isso? E aí vocês tá sempre lembrando do que Deus falou com vocês, não abrir mão do que ele falou. Não abrir mão dessa simplicidade, não abrir mão disso tudo que ele fez, de como que ele fez tudo isso, para que ele possa escalar de fato. E a gente só vai ver, a gente só vai entender, né? Se é que a gente vai entender, a gente vai viver, na verdade, o que Deus vai fazer. Porque não é para entender, as coisas de Deus não é para entender, né? Se a gente for assim, vamos entender Davi, vamos entender Moisés, Josué, Abraão, acho que não dá para entender, né? Acho que nem eles entenderam, eles só obedeceram, submeteram, e eu acho que nós estamos aí nesse tempo. Então, assim, para mim é privilégio. Eu falei ontem, assim, cara, nunca me vi nisso,
entendeu? Assim como nunca me vi fazendo tantas outras coisas que eu acabei fazendo e faço, mas é porque Deus entendeu assim, se você fosse bom nisso, eu não ia fazer também, porque talvez você ia afundar, né? Então, como eu não sei nada disso, aí Deus me coloca nisso, mas vocês não, aí Deus, não, esses caras têm que saber muito, e eu vou inserir muita coisa neles. Então, eu acho que é o que eu falei, de cada um, num tempo, numa promessa, e aí Deus pega tudo isso, conecta e faz isso expandir. Você quer falar uma coisa? Quem quer falar mais uma coisa? Completar essas palavras do Juninho aí. O Juninho tá certíssimo, pastor. É uma gratidão que a gente tem com o senhor, né? O senhor ter acreditado em nós, né? Na promessa, eu acredito. Na promessa. E vocês são parte dela. Assim, eu agradeço a Deus pelo sim do senhor, sabe? Pelo senhor ter falado sim. E sempre nos piores momentos da nossa vida, Deus vai colocar pessoas no nosso caminho. E o senhor é um desses. Amém. Eu sou grato a Deus, viu? Grato a Deus também pela vida do pastor, né? Pela vida da pastora, pelos puxão de orelha. Agora o senhor também é filho dela, então você vai ver como é que é. Mas assim, a gente tem que valorizar as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Quando Deus quer abençoar alguém, o senhor disse aqui, foi perfeito, ele nos conecta pessoas. Conectou Jonatas a Davi, e vai conectando Eliseu a Elias, para crescimento, e também para que portas venham se abrir, e até aqueles que te corrigem são necessários para o amadurecimento. E é isso, a gente tem uma dívida com Deus e comigo não. Pela sua generosidade. Ninguém me deve nada, é meu privilégio fazer. Obrigado mesmo. Gente, tamo junto. Tem mais coisas, né? A gente conversou um pouquinho. A gente conversou, sei lá, que dia que foi de dezembro que a gente conversou, antes de você vir, em Curitiba. Né? Não, na verdade é janeiro, cara, já era esse ano. Janeiro. Era o primeiro culto seu em janeiro, em Curitiba. E eu fui lá ver esse moço tocar, entendeu? E, na verdade, eu fui lá ver nada, né? Fui lá para cumprir o que Deus tinha determinado, né? Quem imaginava, né? A gente foi jantar e foi bater papo sobre tudo isso e... Naquele dia, eu nem sabia de Omega Music a essa proporção que está hoje. Meu Deus. Entendeu? E foi agora, né? 6 meses. Então, assim, na hora que Deus determina que tem que ser, vai ser, entendeu? Mas, assim, que vocês sintam privilegiados de servir, de fazer e de estar no meio dessa promessa que está para a nossa liderança. Porque é assim que eu me sinto. Que Deus nos abençoe, que Deus faça do acorde, né, acho que tem um vídeo que a gente fez com muita inspiração, cara, eu escrevi aquele vídeo numa madrugada e a gente conseguiu escrever coisas que na verdade são o que vocês fazem, entendeu? E fazem através de Deus, quando as palavras elas encerram, a gente transmite, vocês transmitem, né? O Omega Music transmite através de cada acorde, transmite um toque, uma percepção de Deus na vida das pessoas. E a gente percebeu isso, e o dia que esse vídeo subiu, acho que vocês nem viram, não sei, a gente subiu lá no encontro, sabe? Deus desceu ali com um entendimento para todo mundo disso, desse tempo que assim, é bem sobrenatural. E é através disso, desse mover de vocês, de se propor fazer, que Deus consiga, que vocês nunca percam essa noção, para que Deus, não que Ele consiga, porque Ele consegue todas as coisas, mas que Ele possa, assim, olhar para a terra e falar assim, não, cara, com esses meninos eu vou fazer infinitamente mais, entendeu? Porque essa é uma palavra que está sobre o ministério, e que vocês sejam, assim, pólvora para isso, entendeu? Para que Deus possa lançar isso assim, ser... entendeu? Eu tenho essa sensação que se todos estiverem bem alinhados nisso, Deus vai fazer, e vai fazer com muita intensidade. Que Deus abençoe a toda a nossa liderança e ao Omega Music. Sucesso a vocês, e estejam preparados para muitas coisas, e rápido. E acho que vai ser muito rápido. Eu tenho a sensação que vai ser muito rápido. Creio. Ok? Amém. Deus nos abençoe. Amém. Sucesso e muito abençoado nós do Ministério Ômega, e as nações possam ser através da vida de vocês.